Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia. O que virou manchete em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Bom, e hoje aqui no 27 Segundos, nesta sexta-feira, ao vivo, nós vamos conversar e mostrar a cobertura completa da visita do vice-presidente da República e presidente nacional do PMDB, Michel Temer. Durante todo o programa vamos trazer as informações, contar como é que foi essa visita, a repercussão com os nossos comentaristas. Você vai acompanhar tudo aqui. Daqui a pouquinho, Lênia Guimarães, Arquimedes de Castro e Edinho Magalhães estarão participando do programa, trazendo também os bastidores dessa visita política. O vice-presidente Michel Temer esteve hoje em João Pessoa e ele veio participar do encontro estadual do PMDB e anunciou o desejo de ver o partido com muitas candidaturas próprias nas eleições municipais deste ano. E uma destas candidaturas, Michel Temer antecipou em apoiar a do deputado federal Manuel Júnior à prefeitura da capital. O vice-presidente da República chegou à sede do PMDB estadual, que fica no centro de João Pessoa, acompanhado de senadores e deputados paraibanos para cumprir uma agenda política na Paraíba de divulgação das candidaturas do partido às eleições municipais deste ano. Em João Pessoa, a eleição do Manuel Júnior para nós é importantíssima, até porque é apoiado por esses dois eminentes líderes da Paraíba, o senador Zé Maranhão e o senador Raimundo Lira. De modo que o objetivo central dessa corrida que nós vamos fazer por todos os estados brasileiros, já fizemos 2 ontem, faremos 3 hoje, não é? É exatamente propor a unidade nacional de um lado e de outro lado o prestigiamento das candidaturas a prefeitos municipais de 2016. Alguns pré-candidatos destacaram o reforço da figura do presidente para a disputa eleitoral. A participação de Michel Temer hoje aqui vem só referendar, consolidar, mostrar que o PMDB da Paraíba, o municipal, está unido, a executiva estadual ampara esse desejo da municipal e Michel Temer veio dizer a João Pessoa e ao Brasil que o PMDB nacional homologa, apoia a candidatura ou a pré-candidatura do deputado Manuel Júnior aqui na cidade de João Pessoa. Michel Temer veio à Paraíba para propor a unidade do partido em defesa do país. Os embates de parte do PMDB com o governo federal e a possibilidade de rompimento com a presidente Dilma também estiveram no debate. O PMDB é um partido que exerce uma democracia interna muito grande, não é? Sem razão que nós temos um poder político extraordinário no país. Para dizer uma trivialidade, nós temos o maior número de deputados, prefeitos, vereadores, senadores, né? Temos a presidência da Câmara, o presidente do Senado, quer dizer, poder político, temos a vice-presidência da República, portanto, poder político nós temos no país. E estas divergências, na verdade, ao invés de enfraquecerem o PMDB, fazem com que ele se torne mais forte. E essas coisas serão logo resolvidas. Um assunto bastante comentado durante a visita do vice-presidente, que fugiu do assunto das eleições municipais, foi a indicação do deputado federal paraibano Hugo Mota à liderança do PMDB na Câmara dos Deputados. Para Michel Temer, Hugo representa um nome forte para desempenhar esse papel. Nós decidimos lá na Executiva Nacional que o partido não interferiria na eleição da bancada, mas quero registrar que Hugo Mota tem feito um trabalho excepcional no Congresso Nacional. Basta dizer que, apesar da sua juventude, né, a sua ponderação, o seu equilíbrio, sua moderação, fazem com que ele se revele um líder natural lá no Congresso Nacional. Aliás, ele ocupou uma posição dificílima, vocês sabem, que foi a de presidência, né, da CPI, da Petrobras, e saiu-se maravilhosamente bem. O presidente Michel tem dito reiteradamente que não tem participado dessas negociações em torno da candidatura do próximo líder do PMDB, tem deixado o processo correr e quem tiver maior competência de angariar o maior número de apoios será com certeza o vencedor na disputa. Antes de encerrar a conversa com os jornalistas, Michel Temer negou que seria candidato à presidência em 2018. Não sou, não. Eu almejo
que o PMDB tenha um candidato à presidência da República. Na política você tem valores. Você tem o valor partido político, você tem o valor governo, o valor país. O maior valor agora é o valor país. E no valor país, o PMDB, e aí toda a sociedade deve unir-se, né? Mas o valor país é que está na mente dos PMDBistas de todo o Brasil. Nós queremos trabalhar, ajudar o governo a sair dessa crise, não é? Mas sequencialmente, quando chegar em 2018, o nosso objetivo é ter um candidato próprio. Tá aí o vice-presidente Michel Temer, ele como presidente nacional do PMDB se esquivou um pouco em declarar apoio à candidatura de Hugo Mota como líder do PMDB na Câmara Federal. Por quê? Porque são dois PMDBistas disputando esse mesmo cargo na Câmara Federal. Hugo Mota mais ligado à ala de Eduardo Cunha, se bem que ele tem procurado também interlocutores junto ao Palácio do Planalto, e Leonardo Pisciani do Rio de Janeiro, mais ligado ao Palácio do Planalto, ao setor que apoia a gestão de Dilma Rousseff. E aí, para a gente conversar mais sobre esses bastidores, sobre essa posição de Hugo Mota, daqui a pouco também eu vou trazer uma informação aqui exclusiva, né? Nós já estamos aqui no estúdio com o nosso correspondente em Brasília, Edinho Magalhães, já que a nossa cobertura hoje é sobre essa visita do vice-presidente da República e presidente nacional do PMDB. Edinho Magalhães está aqui na noite da sexta-feira, ao vivo, nos estúdios da RCTV, para a gente comentar sobre o fato do dia na política paraibana. Boa noite, Edinho. Boa noite, Hermes. Boa noite a todos. É sempre um prazer poder estar aqui ao vivo, ainda mais num dia tão especial como hoje, que a capital paraibana recebe a visita de um vice-presidente da República, o vice-presidente Michel Temer, que é também, como disse Hermes, o presidente do PMDB. E ele vem tentando juntar os cacos do maior partido com representação no Congresso Nacional e que é hoje, eu costumo repetir muito essa frase, o partido mais partido do Brasil. Acho que por tendências internas daqueles que acreditam ainda numa reviravolta do governo Dilma, até porque o partido ocupa 7 ministérios, e ao mesmo tempo aqueles que são aliados e alinhados com o presidente Eduardo Cunha, que fez o pedido do impeachment, e com o próprio Michel Temer, porque nós não podemos nos esquecer que, enquanto vice-presidente, ele é o principal e primeiro herdeiro do trono no eventual afastamento, renúncia ou impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff. Então, portanto, é uma situação muito embaralhada e embaraçosa que deverá começar a ser definida em março, quando Michel Temer terá uma convenção nacional do partido e ele tentará a reeleição para presidente do partido há 15 anos que Michel Temer é o presidente do PMDB. Até lá, passa necessariamente pela eleição do líder do PMDB na Câmara dos Deputados. E por que a importância dessa eleição do líder do PMDB na Câmara dos Deputados? Porque a comissão do impeachment, que vai julgar se haverá prosseguimento na denúncia contra a presidente da República ou não, deverá ter uma nova formação, seguindo o rito imposto pelo Supremo Tribunal Federal. E a composição dessa comissão poderá fazer a diferença no que concerne aos rumos dos trabalhos com relação ao impeachment ou não. Ou seja, ter um líder do maior partido da Câmara, alinhado e aliado do Palácio do Planalto, é muito importante hoje para o governo federal. Daí a importância que ganhou essa recondução do líder Leonardo Pisciani, quebrando um acordo feito no ano passado, e a novidade surgindo estrategicamente nessa corrida, o deputado paraibano Hugo Mota, que foi presidente da CPI da Petrobras, começou correndo por fora na disputa dos Leonardos, vem crescendo em adesão e em importância e poderá me surpreender na chegada final. Eu tenho dito, não somente na vitória, se ele ganhar, mas também na condução dos trabalhos como líder do PMDB, buscando equilíbrio e reunir essa bancada tão dividida. Ele começou como terceira força, desacreditado, inclusive dentro do partido, né? Exatamente. E ganhou corpo, ganhou musculatura muito rapidamente nas suas articulações. Exatamente. E eu, Hermes, tive a oportunidade de estar com ele aqui na noite de ontem, em João Pessoa. O encontrei num restaurante em Tambaú. Ele estava muito otimista, estava ainda de paletó e gravata, chegando naquele instante de Brasília, cansado, porém muito otimista, bastante aguerrido, bem-humorado.
bem-humorado, conversando sobre as chances dele vencer essa disputa, que é uma disputa em que ele começou como Davi, mas vai crescendo para poder buscar equilíbrio com o próprio Golias, que é o atual líder, que é apoiado, quer queira, quer não queira, por uma ala do governo do Palácio do Planalto. E Hugo revelou naquele instante que a eleição, ao contrário do que sugerimos aqui na semana passada, Hermes, aliás, essa semana, entrevistando o deputado Manuel Júnior, a eleição para líder não deverá ser antes do Carnaval, como eu bem imaginava. Não deverá ser na próxima semana, que será a abertura dos trabalhos na Câmara, que é o fim do recesso parlamentar, mas sim e tão somente após o Carnaval, no dia 17 de fevereiro, que está se tornando uma data emblemática, viu, Hermes? Porque no dia 17 haverá a eleição para líder do PMDB na Câmara, o que é muito importante, está sendo acompanhado de perto pelo Palácio do Planalto, como também no dia 17 de fevereiro foi marcado pelo Ministério Público já a mais uma oitiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é uma matéria para a gente poder conversar aqui no decorrer do programa. Com certeza. Bom, o presidente estadual do PMDB, o senador José Maranhão, aproveitou aqui a presença também do presidente nacional do partido e dos jornalistas e falou sobre as eleições em João Pessoa. E ele minimizou a divergência interna no PMDB da Paraíba. É exatamente prestigiar as candidaturas locais a prefeito, especialmente nas grandes cidades. No caso, a maior cidade da Paraíba, João Pessoa, onde o PMDB, através de seu diretório municipal, com a aprovação do diretório estadual e do diretório nacional, que é presidido por Michel Temer, não é? A prefeito de João Pessoa, nós temos um candidato, um pré-candidato, já que não houve a convenção ainda, mas temos um pré-candidato, que é o deputado Mané Júnior, que assume essa posição com a unanimidade do Diretório Municipal de João Pessoa e pouquíssimas divergências, se é que elas existem ou possam existir, no Diretório Estadual. Está aí o presidente estadual do PMDB, José Maranhão. Nessa visita de Michel Temer estavam presentes nomes como Veneziano Vital do Rego, Manuel Júnior, o José Maranhão, que você viu aí, o senador Raimundo Lira, os deputados estaduais Nabor Vanderlei, Ranieri Paulino, o ex-governador Roberto Paulino. Mais duas ausências foram notadas. A ausência dos deputados estaduais Tróculo Júnior e Gervásio Filho. Tróculo Júnior, secretário de articulação do governo do estado. Gervásio Filho também é aliado do atual governador, que é do PSB. Ambos defendem uma aliança com o partido do governador para as eleições municipais deste ano, com o PMDB apoiando, inclusive, a candidatura que seja apontada pelo atual gestor. Mas o PMDB rechaça essa composição, essa entrega da cabeça de chapa e mantém a candidatura de Manuel Júnior. E Manuel Júnior também saiu fortalecido, porque Temer disse com todas as letras que o nome do partido aqui em João Pessoa é o do deputado federal. Não tenha dúvidas, Hermes. Primeiro porque se não houvesse essa pequena defecção, essa pequena divisão interna, não seria o PMDB. Né? Então começa daí. Seja o deputado Gervásio, o deputado Tróculo, de quem o Manuel Júnior é muito amigo. Mas eu queria dar um testemunho aqui sobre as relações. Antes, porém, lembrando que o deputado Hugo Mota esteve hoje no evento também. Sim, o Hugo Mota, claro, sim. Mas, dando meu testemunho sobre o relacionamento do deputado Manuel Júnior em Brasília, foram várias as vezes, não uma ou duas, mas várias vezes em que ele saiu para almoçar no Palácio do Jaburu, que é a residência oficial do vice-presidente da República, várias vezes com o presidente Eduardo Cunha. Então ele tem um trâmite e um trânsito muito intenso e de fácil acesso ao vice-presidente Michel Temer, que sem dúvida alguma, para estar em João Pessoa e poder anunciar o seu nome, deixa o deputado Manuel Júnior fortalecido, em especial dentro do PMDB, e para poder articular todas as coligações e negociações políticas ao longo desse período, até o mês de junho, julho, quando haverá a convenção nos estados e aqui na Paraíba, para a candidatura a prefeito de João Pessoa. Pois bem, vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta. No segundo bloco você vai ouvir
o que disse também o deputado federal Hugo Mota, ele que concorre à liderança do PMDB na Câmara Federal. Vamos trazer também a participação dos nossos comentaristas Arquimedes de Castro, Lena Guimarães, daqui a pouquinho. Fique ligado no 27 segundos. Estamos de volta com o 27 segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Nós estamos acompanhando aqui a cobertura da visita do vice-presidente da República, Michel Temer, trazendo os comentários de Edil Magalhães, que está aqui hoje nos estúdios. Antes de retomar essa cobertura, deixa eu dar uma informação que está no Portal Correio, www.portalcorreio.com.br. A Leuda Sá entregou o cargo de secretária de Saúde de João Pessoa nesta sexta-feira. A informação foi confirmada pela Prefeitura da capital. Ela estava como titular da pasta apenas há 2 meses. Quem assume no lugar de Aleuda Sá é Adalberto Fulgêncio, secretário de Articulação Política, que volta à pasta da Saúde. Adalberto Fulgêncio tem, inclusive, trânsito em Brasília, porque já foi diretor, inclusive, de órgão ligado ao Ministério da Saúde lá em Brasília, no tempo em que ele era também filiado ao Partido dos Trabalhadores. Bom, e a presença de Michel Temer, ele veio aqui a Paraíba pedir votos, porque ele é candidato à presidência do PMDB, à presidência nacional do PMDB. Mas ainda não tem um adversário, né, Edinho? Ele está apenas se antecipando. Desde que ele bateu de frente com Renan Calheiros, presidente do Senado, resolveu se antecipar para não ser surpreendido. Exatamente, Hermes, até porque corria-se o risco de, se ele continuasse também numa linha, numa rota contrária à do Palácio do Planalto, do PMDB do Senado lançar o senador Romero Jucá para o seu lugar. Mas é fato também que o presidente Michel Temer está há 15 anos à frente do PMDB. Não que o partido tenha encolhido ou tenha diminuído. Chegou à vice-presidência da República, tem 7 ministérios, tem a maior bancada federal hoje dentro do Congresso Nacional, mas o fato é que os senadores entendem que se exauriu o tempo de Michel Temer. E essa reeleição ela é tida como o epílogo desse protagonismo do vice-presidente Michel Temer, que, de novo, ele não deixa de ter aquela sensação de herdeiro do trono. Havendo alguma coisa com o presidente Dilma, ele se automaticamente credencia, se habilita legitimamente para poder ocupar a presidência da República. E isso tem criado um burburinho muito grande lá em Brasília, quer queira, quer não queira, Hermes. Ok, deixa eu mandar aqui um abraço para Francisco Evangelista Júnior, Flávio Macaúbas, Carla Zenaide e Luciano Milanês, que estão nos acompanhando nesta sexta-feira no 27 segundos, trazendo essa cobertura. O nosso Twitter, nosso Instagram, o perfil nessas duas redes sociais é o mesmo, @RCTV_canal 27. Você pode interagir conosco, mandar também um abraço para o Inácio Queiroz, que é advogado, Ranieri Abrantes e o nosso Adalberto Ferrari também, assim como a Lúcia de Fátima, nos acompanhando aqui no 27 segundos, nesta sexta-feira, ao vivo. O Michel Temer veio pedir voto, saiu daqui com a certeza de que o PMDB da Paraíba está fechado com sua candidatura à presidência nacional. Aqui na Paraíba são 27 votos na Executiva Nacional, do Diretório Nacional do PMDB. São 27 diretorianos nacionais do PMDB que tem a Paraíba, representação da Paraíba que tem voto na direção nacional do partido do Michel Temer. É muito voto. É muito voto. E ele também aproveitou para manifestar apoio ao deputado federal Manuel Júnior, a pré-candidatura de Manuel Júnior. O deputado foi questionado se o apoio de nomes envolvidos em polêmica não atrapalharia sua pretensão de ser candidato a prefeito. O grande reforço da nossa candidatura é o reforço popular. É o reforço dos problemas de João Pessoa prometidos por alguns e não cumpridos. Por exemplo, nós temos um prefeito que prometeu o Hospital da Mulher, Porto Capim, trabalhar o BRT, questão de mobilidade urbana e o João Pessoa permanece com esses projetos ou engavetados ou que pouco andaram do ponto de vista de execução. Manuel Júnior ainda aproveitou para falar da segurança pública, que, na opinião dele, anda mal das pernas em João Pessoa. Eu lembro, por exemplo, há cerca de 15 anos atrás, você tinha uma Paraíba que tinha, por exemplo, 10.900 homens na Polícia Militar. Hoje nós temos 9.000 homens, menos
De 1.700 homens tomando conta de 4 milhões de habitantes. De quem é esse problema? De quem é o problema de ver João Pessoa, a 8ª cidade mais violenta do mundo? É o problema de todos nós e precisamos debater isso. Aí Manuel Júnior sai fortalecido com essa visita de Michel Temer. Sem dúvida, Hermes. É preciso que os partidos e que os políticos de João Pessoa possam cada vez mais buscar esses entendimentos com a base nacional para que, uma vez concorrendo e sendo eleitos, tenham esse apoio em Brasília em busca de projetos, em busca de recursos, em busca de convênios, porque administrar sozinho, distante daqui da Paraíba, é que não dá. Então, portanto, é preciso que cada um, com seus respectivos partidos e presidentes desses partidos, possam buscar essa ponte junto a Brasília, onde está efetivamente a fonte dos recursos para o desenvolvimento e execução dos projetos na nossa cidade. Além de João Pessoa, o PMDB também tem nome certo para disputa em Campina Grande. Veneziano Vital do Rego, deputado federal, não esconde que é sua pretensão disputar em candidatura própria essa prefeitura, que é o segundo maior colégio eleitoral do estado. Vamos escutar Veneziano. A nossa pré-candidatura ela está posta desde o ano passado, em outubro, quando não apenas junto ao governador, mas junto a outras lideranças e responsáveis por conduzirem, respectivamente, os seus partidos em nossa cidade, nós recebemos esse chamamento. Todos os paraibanos sabem bem disso, imagino que boa parte da Paraíba saiba, porque ouviu-me a dizer a opção que poderia e para mim, pessoalmente, seria de continuar na condição de deputado federal, colaborando às eleições de 2016. Mas quando eles, companheiros, disseram, olha, Veneziano, para o momento, o cenário permite-nos entender e interpretar que que você é o melhor nome para essa disputa com o PSDB, nós não iríamos nos furtar a assumir essa missão, que é honrada, e mais uma vez nos dispomos a fazê-la com a maior alegria, até por força daquilo que já fizemos durante os 8 anos em Campina Grande, prefeito que fui de 2005 a 2012, e em especial por aquilo que Campina não está assistindo, ao meu ver, numa desastrada e desastrosa administração atual. Aí, Veneziano Vital do Rego, que é candidato de oposição. Agora, Edinho, Veneziano também tem esse aval do PMDB, de Michel Temer, da direção estadual, e ele já se coloca como candidato de oposição lá. Aliás, a primeira pré-candidatura que tem um aval do partido, né? A candidatura de oposição, claro, porque o Romero tem, como prefeito, tem o aval do PSDB para disputar um segundo mandato. E Veneziano é o primeiro da oposição que tem o aval do partido e um aval forte, né? Também, muito forte. Veneziano, que tem se destacado também no Congresso Nacional, é uma pessoa inteligentíssima, autor de diversos projetos na Comissão de Constituição e Justiça, lá na Câmara dos Deputados, que ele é membro. Então, portanto, ele tem um trânsito espetacular dentro da bancada. Ele foi chamado esta semana de recesso parlamentar por Hugo Mota, para poder costurar o apoio dessa candidatura para a liderança do partido lá em Brasília. Ele se deslocou na última segunda-feira, via Recife, para poder estar lá a tempo de se reunir com Hugo Mota e vários deputados, porque há uma crise, inclusive, Hermes, voltando ao assunto da liderança, de alguns deputados que sequer querem votar nessa eleição. É o exemplo do ex-governador Jarbas Vasconcelos, de Recife, que declarou esta semana que não pretende votar para líder do seu próprio partido, porque um é comprometido com o Palácio, outro é comprometido com o Eduardo Cunha. Então, eles estão ali apagando as arestas, apagando os incêndios e tentando viabilizar essa candidatura de Hugo Mota. Veneziano vem e surge, então, portanto, também como um nome balizado pelo partido, autorizado pelo partido e pelo vice-presidente Michel Temer. Veneziano que, inclusive, tem se focado muito na Paraíba enquanto deputado federal. Eu digo isso porque ele é um homem de menos presença na tribuna e de mais articulação política, sempre voltada, mas a sua maior parte, para o município de Campina Grande. Ou seja, ele nunca desviou o olhar dessa pretensão de voltar para a Prefeitura de Campina Grande, Hermes. E hoje, no início da tarde, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Adriano Galdino, que é do PSB, do partido do governador Ricardo Coutinho, concedeu uma entrevista à 98 FM e falou de sua pretensão também de disputar como candidato de oposição. Na avaliação de Adriano Galdino, quanto mais nomes de oposição, melhor para essa ala que disputa a Prefeitura de Campina Grande. Para ele, todos devem concorrer e no segundo turno, quem for para o segundo turno deve atrair
o apoio de toda a oposição. Ou seja, seria uma pesquisa feita pela própria urna. Quem tivesse melhor nessa pesquisa, quem fosse o mais votado e fosse para o segundo turno com Romero, aí sim teria o apoio dos outros partidos. É um risco que se corre, porque se pulverizar muito os votos, corre o risco do atual prefeito ser eleito já no primeiro turno, porque são 50% mais um voto. É verdade, é isso. E eu estive recentemente também com o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, no almoço no restaurante em Tambaú. Ele estava com o deputado Ricardo Barbosa e eu perguntei taxativamente se ele era realmente candidato à prefeitura de Campina Grande e ele respondeu o que eu acho que qualquer um no lugar dele responderia. Se eu for o candidato do governador, não basta estar no partido dele, eu preciso ser o candidato do governador. Ser apenas mais um, isso aí não me seduz nem me envaidece para poder embarcar nessa empreitada. Então, portanto, ele deixou aí um recado claro de bastidores durante esse almoço que eu presenciei com o deputado Ricardo Barbosa. Ok, vamos a mais um intervalo e voltamos em seguida com o terceiro bloco do 27 segundos. Você fica aí ligado com a gente, acompanhando essa cobertura do vice-presidente da República, Michel Temer, à Paraíba. De volta com o 27 segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Hoje, ao vivo aqui nos estúdios da RCTV, nós estamos conversando, trazendo os detalhes, os bastidores da visita do vice-presidente da República, Michel Temer, aqui a João Pessoa. Michel Temer, que é o presidente nacional do PMDB. Vamos trazer Helena Guimarães, que ela vai fazer a avaliação dessa presença de Temer. Boa noite, Helena Guimarães. O que é que isso representa? Primeiro para o PMDB da Paraíba, depois para a candidatura do próprio Michel Temer, da relação dele com os correligionários, como o senador José Maranhão, os deputados federais, o senador Raimundo Lira, e em seguida para o próprio Manuel Júnior como pré-candidato. Há uma avaliação aí bem extensa, Helena. Boa noite. Boa noite, Hermes de Luna. Boa noite, Edinho Magalhães. É um prazer enorme, né, dividir com vocês esses comentários, essa análise dessa visita do Michel Temer à Paraíba, né? Como você bem destacou, o Michel Temer vem aqui atrás de votos, né? Ele está tentando, ele começou essa caravana da unidade a nível nacional, está visitando todos os estados para evitar uma surpresa para ele na Convenção Nacional do PMDB, que elegerá a nova comissão executiva do partido, né? Ele quer se manter presidente e o presidente do Senado, Renan Calheiros, a partir dessa briga interna do PMDB, dos que são a favor e dos que são contra o impeachment, né, querendo agradar o governo, se lançou ensaiou, né, nem se lançou, porque na verdade ele não se lançou, ele ensaiou uma candidatura contra Michel Temer para a presidência nacional do PMDB. Então, Michel está chegando com um discurso bonito para unir o PMDB, que é o discurso do partido voltar a ser protagonista nas disputas nacionais. E destaca para isso que, para chegar em 2018 com condições de ser protagonista, de ter um candidato próprio a presidente da República com condições de se eleger, ele precisa sair bem das eleições de 2016. E é aí que o PMDB da Paraíba, né, surfou nessa de também, pegou a mesma onda, né, de também ser protagonista. E nesse aspecto estadual, eu acho que não só o candidato a prefeito de João Pessoa, o pré-candidato Manuel Júnior, ganhou, mas todos os candidatos do partido no Estado, porque o presidente estadual José Maranhão, o senador José Maranhão, ele colocou os pingos nos is no que diz respeito a uma possível aliança, a política de alianças do partido de um modo geral. Ele foi perguntado, Hermes, o que é que aconteceria se o PSB, que tem o governo do Estado e com o qual o PMDB tem uma aliança desde o segundo turno das eleições de 2014, o que é que aconteceria se esse partido condicionasse o apoio à veneziana em Campina a uma reciprocidade em João Pessoa? Esse apoio seria em termos de dois candidatos viáveis, que veneziano é um candidato competitivo lá em Campina e o candidato governador seria também João Pessoa.
embora na última pesquisa divulgada ele tenha pontuado muito pouco. Ele foi ocupou o último lugar, né? Então, o senador José Maranhão foi claríssimo, né? Ele disse que o PMDB viria isso como uma retaliação, né, que retaliação não era admissível. Ele não disse isso em tom de arrogância, ele não disse isso querendo romper, ele não fez isso querendo se afirmar sobre o PSB, mas querendo o contrário, querendo afirmar a condição do PMDB de maior partido da Paraíba, né? E ele deixou, então, a visão do PMDB de aliança. Ele disse que o PMDB não vê como possível uma aliança linear na Paraíba, quer dizer, todos os 223 municípios fazer aliança, acha que vai ser possível em alguns municípios e outros não. Citou como exemplo o caso de Souza, para mostrar que o PSB não poderia exigir esse tipo de aliança, forçar, impor, como ele usou a palavra impor, imposição, né, para definir isso. Disse que porque lá em Souza o PMDB tem um prefeito, mas o PSDB já tem um candidato, que é Fábio Tarone, o ex-prefeito da cidade, que vai enfrentar André Gadelha. Citou que o PMDB tem candidato em Bahia, tem candidato em Santa Rita, tem candidato em Guarabira, e o PSB também. Então ele via como natural a candidatura de Manuel Júnior. E ele disse uma frase que encerra qualquer discussão. Ele disse: olha, não tem mais o que discutir, não. Nas instâncias partidárias, a candidatura já foi definida e ela está dentro do projeto nacional do partido de protagonismo, né? Então ele avalizou em definitivo a candidatura de Manuel Júnior. Então eu acho que ganhou com a visita o Michel Temer, porque saiu daqui com apoio do Diretório da Paraíba, que é significativo a nível nacional, e ganhou o Manuel Júnior, porque teve a sua candidatura reafirmada, confirmada e apoiada pelo presidente nacional do PMDB, e ganharam os outros candidatos todos, porque fica muito claro qual é a visão do PMDB para as eleições deste ano. Ok, Helena, lá em Campina Grande, Veneziano também está nessa mesma situação, né? Teve o aval de Michel Temer. E Michel Temer saiu daqui ouvindo o que queria ouvir. Mas ele não se meteu muito na questão da liderança partidária, né, lá na Câmara Federal, porque estão em jogo aí 2 candidatos do PMDB, Leonardo Pisciani, Hugo Mota. Então ele evitou entrar um pouco nessa briga. Mas eu soube nos bastidores que ele andou conversando muito com Hugo Mota, com Zé Maranhão e com Manuel Júnior. Hermes, a candidatura de Hugo Mota cresceu muito a nível nacional. Ele tem conquistado apoios significativos em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em vários estados fortes. E ele hoje já é apontado como favorito. Não é mais Leonardo Pisciani, é o Hugo Mota. E o Hugo Mota deu uma declaração dizendo entender a posição de Michel Temer, que está defendendo a unidade do partido, então ele não pode participar de uma decisão, né, que confronta 2 lados do PMDB na Câmara. Ele disse que a comissão executiva decidiu respeitar, porque é uma questão interna da bancada e quem cabe à bancada decidir, e Hugo disse que entendia isso, mas realmente a proximidade, o que Edinho disse antes, a proximidade deles é muito grande e quer dizer, vamos ficar na torcida, né? Pelo que eu entendi hoje de todos os deputados do PMDB que falaram e outras pessoas que estão acompanhando essa disputa interna dentro do PMDB, a posição de Hugo Mota é muito boa, viu? É muito boa. Até o dia 17 é o dia da eleição, né? Se ele sustentar o que tem hoje, ele tem Perdemos aí o contato. Esse ano ele já se posicionou, é governir. Perdemos o contato com Lena Guimarães. Daqui a pouquinho a gente retoma esse contato com Lena. Ela faz a avaliação de que Michel Temer avalizou as candidaturas de Manuel Júnior e Veneziano Vital do Rego, que também Hugo Mota saiu fortalecido na disputa, mas também Michel Temer deixa a Paraíba com o que ele queria ouvir, que era o apoio fechado
da direção estadual do PMDB a sua candidatura à presidência nacional do partido. É isso aí, né, Edinho? O resumo da ópera. O resumo da ópera é exatamente esse. Sai ganhando o PMDB como um todo, tanto em nível municipal em Campina Grande, João Pessoa e nas outras cidades, como o presidente estadual da sigla Zé Maranhão, e o próprio Michel Temer, que está nesse périplo, visitando várias cidades do país, e nada melhor do que uma candidatura para poder fazer com que os homens fortes de Brasília venham para os pequenos estados e para as nossas cidades, poder também mostrar serviço. Fosse essa, Hermes, uma eleição tranquila de recondução do vice-presidente Michel Temer à presidência do PMDB, não sei se a disposição seria a mesma de fazer esse périplo nacional por todos os estados. Nada como uma rusga, uma crise interna para fazer com que eles possam arregaçar as mangas e correr atrás e vir aqui poder conversar com os nossos representantes. Ok, Helena Guimarães, boa noite, muito obrigado por essa participação aqui especial no 27 Segundos. Sempre que eu posso, eu tenho que lhe convocar, né? E você não se furta nunca a participar aqui do 27 Segundos. Ela enriquece o programa. A Helena Guimarães, ela consegue agregar valor de todas as formas. É muito positiva a participação dela, que eu ouço e vejo também lá de Brasília. Parabéns, Helena. Obrigada, Dinho. E segunda, estamos juntos aqui no Rede Debate. Obrigado, Helena. Com certeza, Hermes. Um bom final de semana para vocês, certo? E para todos os que nos acompanharam. Ok, tchau. Até mais, Helena Guimarães. Tchau, tchau. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com o quarto e último bloco do 27 Segundos. Fique ligado que nós vamos trazer outros desdobramentos dessa visita de Michel Temer à Paraíba. De volta com o 27 Segundos, olha aqui no último bloco, nós vamos continuar aí trazendo os detalhes dessa visita do presidente nacional do PMDB, do vice-presidente da República, Michel Temer. E, Edinho, aquele episódio do ano passado, da carta de Michel Temer a Dilma, que acabou vazando, que acabou virando meme na internet, né? Assunto que foi debatido dentro e fora da seara política. Essa carta voltou à tona hoje nessa visita de Michel Temer, aliás, que eu saiba, um dos poucos estados onde esse assunto foi retomado pelo jornalista, e Michel Temer, bem-humorado, comentou sobre o episódio da carta. Que bom. Não, você sabe que eu mandei uma carta em caráter exclusivamente pessoal. Até reconheço uma certa ingenuidade, achando que não seria divulgada. Mas eu estava em São Paulo, quando cheguei em Brasília, vi que a carta tinha sido divulgada. Não é? Mas isso não tem a menor relevância, nós conversamos depois, acertamos os ponteiros, estamos numa posição governamental muito adequada. Bom, e ele também falou aqui dessa pregação do PSB aqui na Paraíba, de que o partido deve se unir ao PMDB. Aliás, tem integrantes do PMDB que querem essa aliança com o partido do governador Ricardo Coutinho. E, para Michel Temer, quem vai conduzir essa situação é o presidente estadual do partido, o senador José Maranhão. Sabe que essas coisas no PMDB não nos surpreendem. Eu sou o presidente do PMDB há 15 anos, o Maranhão está no PMDB há muitíssimos anos. Não é? Desde a fundação. Desde a fundação. Nós sabemos como são essas coisas. Essas divergências são naturais e hão de ser compreendidas num primeiro momento. Evidentemente, tudo isso depende de diálogo. O diálogo que o Zé Maranhão, o Lira e todos farão aqui com o colega deputado estadual, não é? Certa e seguramente lá adiante vai dar resultado. Né? Eu acho que haverá composições, nós temos que compreender, porque o PMDB é assim. O PMDB é um partido que muitas vezes tem divergências, mas que lá na frente consegue uma relativa convergência. Tá aí, vamos ver se essa convergência vai prevalecer mesmo nas eleições deste ano. Rapidinho, Edinho, você acredita sim ou não? Diga aí. Convergência no PMDB? Se o presidente Michel Temer conseguir, desse périplo pelos estados, fazer com que, com toda a sua fleuma britânica, educação, classe, categoria, convencer a todos os diretórios estaduais, eu creio que haverá uma convergência. Vamos a Campina Grande. Nosso comentarista Arquimedes de Castro também acompanhou lá de Campina Grande, já que Campina Grande também tem interesse nessa situação, porque o PMDB quer apresentar candidato de oposição, candidatura própria, que seria do deputado veneziano Vital do Rego. Qual a avaliação que você faz, Arquimedes, dessa visita de Temer? Boa noite. Boa noite, Hermes. Boa noite, Edinho, amigos, amigas da RCTV.
Olha, o Michel Temer é especialista em falar sem dizer nada. Ele consegue dar respostas aos repórteres que perguntam coisas a ele sem se comprometer absolutamente com nada do que está dizendo. Ele já defendeu quase abertamente o impeachment, agora diz que o impeachment está fora da pauta. Ele já defendeu o rompimento do PMDB com o governo e agora diz que o PMDB deve apoiar o governo. Deve apoiar o governo? Não. Ele usou um eufemismo, né? Apoiar o país. Eu não sei o que isso significa exatamente, né? Você imagine um aliado, né? O PT tem o PMDB como aliado, e o Michel Temer vem com essa história de que o partido está trabalhando para o país. Não esclarece exatamente se apoia ou não o governo que está sob investigação da Lava Jato. Na verdade, o que Temer veio fazer aqui, na minha opinião, aqui na Paraíba, foi buscar voto, né? Ele precisa de voto e para ter esses votos, ele precisa declarar apoios, ele precisa chancelar candidaturas municipais. Fez isso com o Manuel Júnior, né, que saiu muito bem na fita e na foto e nas imagens. Não, me parece não ter feito tanto por veneziano, né, poderia ter falado mais a respeito, mas nem falou sobre a candidatura em Campina Grande, também não foi perguntado sobre isso. Agora, é óbvio, todo mundo sabe que quem controla as eleições e quem vai ser candidato ou não na Paraíba é José Maranhão, sempre foi assim, vai continuar sendo assim. O que me chamou a atenção foi que lá no Rio Grande do Norte, o Michel Temer teve, digamos assim, um público menor. Aqui na Paraíba, tanto a imprensa como os aliados prestigiaram muito a visita dele, estava todo mundo lá, e, lógico, isso é muito bom para o Michel Temer, que quer se perpetuar como presidente do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Algo que não tem nada de democrático nem de republicano, na minha opinião, né? Ele deveria dar espaço para novos nomes aparecerem. Me parece que ele está tão disposto a assumir o cargo no lugar de Dilma, caso haja um impeachment, quanto estava quando escreveu aquela carta. Só, digamos assim, que ele deu um passo atrás, arrefeceu um pouco o ânimo, mas continua querendo de Dilma, essa é a minha opinião. Castro, muito obrigado aí pela participação direto de Campina Grande, por seus comentários também sobre essa visita de Michel Temer. Uma boa noite e até a próxima semana. Arquimedes. Boa noite, Hermes. Boa noite, Edinho. Amigos e amigas, tenham um excelente final de semana. Então vamos ver agora o que disse Hugo Mota sobre o seu relacionamento com os outros partidos e com o governo, caso ele conquiste a liderança do PMDB na Câmara. O PMDB é um partido que historicamente sempre esteve na vanguarda do país e nós vamos manter o diálogo aberto com os demais partidos, com a sociedade e inclusive com o governo. O que é que vai ser tratado o assunto principal da visita de Michel Temer hoje aqui? Olha, essa visita representa, primeiro, a importância da Paraíba na sua consolidação enquanto presidente nacional do partido. O PMDB, nesse momento, vai dar um gesto de união pacificado em todos os estados em torno do nome do presidente Michel Temer, e essa visita simboliza que nós estamos juntos nesse projeto de fortalecimento do PMDB nacional. A visita de Temer ao Estado teve esse propósito de articulação para o fechamento de apoios nas eleições municipais. Sobre o apoio à sua candidatura na Câmara, Hugo Mota, que é apoiado por Eduardo Cunha, disse que Temer não tem o direito a voto e não influenciará nessa escolha. O presidente Michel Temer não é eleitor do processo, ele é o presidente do partido e não pode se envolver diante da incompatibilidade por estar disputando com outro companheiro também do partido que apoia a sua recondução. Então a cúpula do partido, que está acima da disputa da liderança, não participa dessa discussão. A discussão ela é feita internamente entre os deputados e os componentes do partido na Câmara Federal. Questionado sobre o posicionamento de Tróculo Júnior, que tem defendido a aliança com o PSB em João Pessoa, assim como o deputado Gervásio Filho, o Hugo Mota disse que o PMDB tem que ter candidato próprio e ele defendeu que o nome também já está escolhido.
O direito do deputado Trócoli Júnior expressar o seu pensamento. O que eu defendo é que o PMDB tenha candidatura própria nos principais colégios do Estado. A aliança com o PSB ela é feita no âmbito administrativo. Os deputados estaduais do PMDB, assim, não só votaram no governador Ricardo Coutinho, como também dão apoio às medidas e aos projetos do seu governo. A discussão política ela é feita em outra seara. Aonde for possível caminharmos conjuntamente, muito bom, o PMDB apoiando o PSB apoiando o PMDB, mas aonde isso não for possível, como em João Pessoa se desenha esse cenário, eu defendo que o PMDB tenha a candidatura própria e o deputado Manuel Júnior está pronto para essa disputa. Tá aí o deputado Hugo Mota falando desse posicionamento, né? Ele como líder do PMDB, caso ele consiga, Edinho, ele vai enfrentar também um mar revoltoso lá no Congresso Nacional, né? Porque tem aí as novas fases da Operação Lava Jato e já tem deputado falando em nova CPI. É verdade, Hermes. Não somente numa situação singular que o PMDB vai se encontrar pela comissão de impeachment, pelo Conselho de Ética, que vai continuar analisando o caso do próprio presidente Eduardo Cunha, e agora em função da fala do que está acontecendo circunstancialmente com o ex-presidente Lula. Essa nova CPI seria um movimento da oposição sobre uma eventual proposta de se criar uma CPI do Bancoop, que é um banco de cooperativa que foi presidida pelo ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, João Vacari Neto, que está preso e que teria usado dinheiro desviado de recursos, segundo as denúncias, né, da Petrobras e de outras empresas estatais, para poder financiar essas obras pela Bancoop no estado de São Paulo e em outros estados. O que acontece, Hermes, é que no próximo dia 17 de fevereiro, o ex-presidente Lula está sendo intimado para depor junto ao Ministério Público como desdobramento da Operação Lava Jato junto à Operação Zelotes. Ou seja, ele não é como testemunha, ele não é convidado, ele não está ali sendo chamado para poder tirar uma dúvida. Ele está sendo agora intimado a responder com relação àquela cobertura triplex no Guarujá. Isso porque um porteiro do prédio, um zelador do prédio, deu com a língua nos dentes falando que Mais um zelador. Mais um zelador. Teve o motorista da Elba na época do Collor, Isso. Teve o caseiro, né, na época do Palocci, e agora um porteiro, um zelador falando que via a ex-primeira-dama, usando o elevador privativo para chegar nessa cobertura triplex. E aí a oposição se arrepiou e já quer convocar o ex-presidente Lula para a CPI dos fundos de pensão, para ele poder depor, prestar esclarecimentos, que é presidida a CPI pelo deputado Efraim Filho, porque, Hermes, a OAS que construiu aquele prédio tinha vinculação com a Caixa Econômica e com a FUNCEF, que é o fundo de pensão da Caixa Econômica. Está umbilicalmente envolvida nas investigações da Lava Jato. Exatamente. Daí, portanto, a razão pela qual a oposição quer convidar o ex-presidente Lula para prestar depoimentos na CPI dos fundos de pensão, presidida pelo deputado Efraim Filho, e também quer criar a CPI do Bancoop e da OAS para poder investigar a fundo toda essa situação que o presidente Lula, ex-presidente Lula, convenhamos, poderia ter evitado tudo isso. A Lava Jato ela tinha no seu calendário, para início de 2016, os partidos políticos. E vem o ex-presidente Lula se achando acima da lei, não sei, ou acima da média, ou melhor do que todos, dizer que não há viva alma mais honesta do que ele. Chamou a atenção para si, ligaram os refletores e agora estão pegando no pé dele. Eu diria que o ex-presidente perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado, Hermes. Bom, aí, para a gente dar a informação correta, quem vai propor a criação da CPI da Bancoop é o líder do PSDB na Câmara, Carlos Sampaio, e ele afirma que começa, Edinho, a recolher as assinaturas já a partir da próxima semana para a instalação dessa nova CPI, que teria como objetivo investigar o uso da cooperativa no esquema de corrupção da Petrobras. Pronto, fica agora o ex-presidente Lula correndo o risco de ser chamado para a CPI dos fundos de pensão e depois, quando for criada, a CPI do Bancoop. 2 CPIs. Bom, com essas informações, nós chegamos ao final do 27 Segundos desta sexta-feira, aqui ao vivo nos estúdios da RCTV. Você fica com a programação da RCTV, do seu jeito, para você. Segunda eu estou de volta aqui no Rede Debate, ao vivo, com Lena Guimarães, Edinho Magalhães, José Vieira Neto. Fique com a programação da RCTV e até lá.